Saudações, eu sou o Alexandre Silva, professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, e venho apresentar dois trabalhos desenvolvidos no curso de Matemática da Universidade, em especial na disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. E a proposta é discutir, enfim, algumas estratégias para desenvolver metodologias ativas dentro das aulas de matemática voltadas ao ensino fundamental 2 ou o ensino médio. Espero que este vídeo seja útil a você, professor, a você, professora, dentro das suas aulas, e eu deixo a palavra junto aos estudantes. Obrigado e até uma próxima. Boa noite, meu nome é Gabriel, estou aqui hoje junto com a Daniela. A gente veio apresentar para vocês nosso trabalho, nosso plano de aula, proposto pelo professor Alexandro, dentro da disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A gente faz parte do curso de Matemática, do 8º período, e a gente trouxe hoje uma proposta de dinâmica dentro de sala de aula para trabalhar alguns assuntos possíveis ali dentro da disciplina de matemática. Oi, meu nome é Daniela. Como o Gabriel disse, né, a gente veio falar sobre um jogo, uma proposta de dinâmica, que é sobre um jogo chamado Adubo. Esse jogo ele é de origem indígena. Ele surgiu nas tribos indígenas, jogavam na areia e formavam com pedras. Ele tem um formato de um tabuleiro com formas geométricas entre triângulos e quadrados, e cada vértice tem uns pontos que se pode utilizar com pedra, essas coisas. Formando um cachorro, tipicamente é o cachorro e a onça. São 14 cachorros nesse tabuleiro e uma onça. Onde o objetivo dos cachorros pode ser jogado em dois, é um jogo de estratégia, onde o objetivo dos cachorros é prender a onça, tipo, não dando a opção dela se mexer, e a opção da onça é capturar até 5 cachorros. Bom, como objetivos do nosso trabalho, a gente procurou elencar 4 principais, mas dentre eles estão introduzir aos alunos o jogo, né, o adugo, também conhecido como jogo da onça, então propiciando a eles essa compreensão das origens culturais, explorar essas raízes culturais do jogo, investigando a história e a diversidade cultural por trás dele, compreendendo então suas origens, sua presença em diferentes regiões do continente. Acredito que, como a Dani falou anteriormente, é um jogo que tem diversas variantes, né? Então, acredita-se que ele surgiu aí de diferentes tribos indígenas. Então, eles possuem algumas variantes do jogo. E, enfim, reconhecer a relevância dos jogos tradicionais indígenas como expressões culturais significativas, promovendo então uma compreensão mais profunda da riqueza cultural desses povos. Também muito importante destacar essa outra matemática que a gente não vê, esses outros tipos de jogos que a gente não costuma ter contato, né? E, por fim, aplicar e aprimorar essas habilidades matemáticas presentes nesses jogos, de estratégias lógicas, por meio da prática desse jogo, do adugo, que envolve raciocínio lógico, análise de padrões ali das posições, contagem de movimentos e também na tomada de decisões estratégicas durante as partidas. Dentre as habilidades e competências propostas pela BNCC, a gente também elencou 4 aqui que podem se encaixar no nosso plano de aula. Entre elas estão resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos, reconhecer, nomear, comparar polígonos, uma vez que, conforme a Dani citou anteriormente, o tabuleiro do jogo ali é bem rico, ele tem bastante formas geométricas, triângulos, quadriláteros, dá para trabalhar a ideia de ângulos também, enfim. Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações. Mais uma vez, reforço, o tabuleiro ali trabalha diferentes tipos de triângulos, onde a gente pode trabalhar classificação, dentre outras coisas.
e resolver e elaborar problemas do cotidiano, na matemática e de outras áreas do conhecimento. Eu vou falar agora sobre os materiais necessários para fazer o jogo. Depois para frente vai demonstrar como que joga certinho, vai mostrar uma imagem do jogo. Um material simples para fazer em sala de aula, uma folha em branco, um lápis e uma régua. Já consegue fazer. Também, se você tiver em outros lugares, como antigamente os povos indígenas faziam na areia, utilizavam pedras, pode usar tampinhas também, alguns pinos, objetos que aparecem pinos, ou você também levar impresso para os alunos dentro de sala de aula. Lembrando que é para fazer esse plano de aula em 2 aulas, então em 100 minutos. Mas aí dá para fazer, conversar com os alunos, interagir, trocar. A metodologia deve fazer uma introdução, né, de como que é a cultura indígena, como que vivia, mostrar mais para os alunos sobre essa cultura, sobre esse lado nosso, dessa nossa história. Destacar a importância do jogo da onça dentro nesse contexto. O adugo ele também é conhecido como o jogo da onça. Fazer uma apresentação e explicação das regras do jogo para os alunos, tirar as dúvidas dos alunos, ali no momento de tirar dúvidas mesmo, esclarecer as regras do jogo, e depois fazer uma demonstração do jogo para os alunos. Depois o Gabriel vai até fazer uma demonstração, como que jogam, os alunos ver como que jogam, depois separar os alunos em duplas, cada um jogar entre si, depois dividir nas duplas, pessoas ir rodando. É um momento de reflexão, né? Os alunos vendo as estratégias, com outros pode ter outra estratégia, com outro pode ter outro, um com o outro. Bom, aqui então tá uma imagem do jogo. Eu vou trocar aqui a tela agora para a gente poder demonstrar como que o jogo funciona na prática, né? Mas basicamente é conforme a Dani falou, a gente tem ali um tabuleiro, um jogador joga como onça, que é a peça que está representada de verde, e o outro jogador joga como os 14 cachorros. Só um minutinho que a gente está ao vivo aqui, então eu vou só fazer uma pausa para a gente trocar a tela. Bom, pronto, vocês não estão nos vendo agora, mas basicamente o jogo funciona dessa maneira, né, conforme a gente comentou, e sempre o jogador que está com as peças de cachorro começa o jogo. Então eu vou fazer aqui um movimento qualquer, lembrando que eles podem movimentar nessas linhas, né? Então o movimento possível seria este aqui. Obviamente seria um movimento ruim, porque logo de cara a onça já pode pular ele aqui e capturar a peça. E o objetivo, conforme a Dani falou anteriormente, é capturar 5 cachorros. O jogo pode ser bem rápido, né? Se o jogador fizer movimentos aleatórios, né? Vou fazer alguns aqui aleatórios para a onça ganhar o jogo rapidamente. Lembrando que o cachorro não pode pular a onça dessa maneira aqui, ele só pode tentar cercá-la. Então, vou fazer aqui os movimentos mesmo com o objetivo de perder com os cachorros, claro. E depois eu faço um jogo onde a onça perde. Mas, assim, a título de curiosidade, a gente jogou um jogo em outro momento. Aqui nesse momento a onça já venceu, né? Mas a gente jogou em outro momento e a gente percebeu que é bem complexo, não é tão simples quando os dois jogadores estão buscando ganhar. Então é um jogo que vai certamente prender a atenção dos alunos ali. E conforme foi mencionado antes, vai depender de muita estratégia, né, para que os jogadores consigam ganhar. Um detalhe legal é que ele é bem parecido com o jogo de damas mesmo. Então, inclusive, a onça pode pular e capturar peças 2 vezes, né, igual no jogo de damas. E, enfim, basicamente é isso. Dani, quer acrescentar alguma coisa? Se eu fosse jogar agora, eu tenho certeza que eu perderia. Mas é um jogo bem interessante, né? Onde que viu que a gente pode trazer isso para a sala de aula também, não só no tabuleiro, assim, mas também como estratégica. Como falei também lá, você também falou das formas geométricas. É uma forma de fazer uma coisa lúdica, é uma coisa divertida, sem
ficar só naquele macete de matéria, tipo, copiar. É uma forma mais contrair também, levando a cultura indígena também, né, que tem que ser falada também, eu acho bem, bem importante. E é isso. Muito obrigado, boa noite a todos e Obrigada. espero que seja de grande proveito aí para vocês que estão assistindo o vídeo. O nosso plano de ensino tem como público-alvo alunos dos anos finais do ensino fundamental, especificamente alunos do 9º ano. Para desenvolver esse plano de ensino, serão necessárias aproximadamente 2 aulas de mais ou menos 50 minutos. E o nosso tema é sobre a estatística de pessoas negras e pardas na Universidade Pública Brasileira. Trazer esse tema para a sala de aula é extremamente importante, porque assim os alunos podem ter um contato com um tema que é de extrema relevância. É importante como a gente consegue transformar uma simples aula de estatística em um momento de reflexão e de inclusão. Além de apresentar as competências e habilidades impostas pelo BNCC, a gente pode trazer também pensamento crítico para esses discentes que estão presentes nessa aula. Trazer esse tema para a sala de aula é muito importante porque, além de fazer com que os alunos desenvolvam habilidades matemáticas relacionadas à estatística, a gente também propõe a eles um pensamento crítico acerca dessas questões sociais. Além disso, ao incluir essa temática, a gente vai estar fomentando uma discussão crítica sobre a representatividade e a diversidade presente no ensino superior. A estatística vai estar fornecendo as ferramentas necessárias para medir a eficácia das políticas públicas, identificar lacunas e também propor soluções. Ao capacitar esses alunos, ao analisar dados, interpretar estatísticas, a gente vai estar preparando eles para se desenvolver ativamente na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A complexidade das desigualdades sociais exige uma compreensão profunda de estatística para identificar padrões, tendências e anomalia dos dados. A análise estatística pode revelar também disparidades de acesso que não seriam evidentes à primeira vista, permitindo com que os alunos questionem e compreendam as razões subjacentes dessas desigualdades. A inclusão de temáticas sociais na aula de estatística é essencial para promover uma compreensão crítica e aplicada dessa disciplina. Ao abordar a estatística relacionada ao acesso de pessoas negras e pardas nas universidades públicas brasileiras, a gente vai estar aliando estatística e analisando a urgência de debater essas desigualdades sociais. E esse tema não apenas destaca a relevância prática da estatística, mas ela também demonstra como essa disciplina pode ser uma ferramenta poderosa na identificação e na solução de alguns problemas sociais. A análise estatística dos dados de acesso à universidade pública oferece uma visão objetiva e fundamentada sobre as disparidades presentes no sistema educacional brasileiro. E ao incorporar essa discussão na sala de aula, os alunos são instigados a aplicar conceitos estatísticos aprendidos a um conceito real, coisas que são presentes no nosso cotidiano, desenvolvendo assim habilidades analíticas que vão além da compreensão dos números, volta todo para um contexto social e real da vida desses estudantes. Bom, então, além dos objetivos gerais e interdisciplinares, um bom plano de ensino ele tem também os objetivos específicos. E os objetivos específicos do nosso plano de ensino são reconhecer eventos tanto independentes quanto dependentes em experimentos aleatórios, calcular a probabilidade de ocorrência de eventos independentes e dependentes também, analisar gráficos divulgados pela mídia, né, porque esses gráficos aí podem induzir a erros de leitura e interpretação. Também escolher e construir gráficos adequados e para poder representar todos os dados de maneira correta. Assim a gente consegue uma pesquisa amostral sobre a quantidade de pessoas negras e pardas que têm acesso às universidades públicas do Brasil e comunicar o resultado da pesquisa por meio de um relatório estruturado, incluindo medidas de tendência central e gráficos de prioridade. Assim, de uma certa forma, a gente consegue trabalhar o conteúdo e conscientizar os alunos de um fato, né, importante da nossa sociedade. Os conteúdos trabalhados nessa aula serão a definição de evento dependente e independente, o cálculo de probabilidade, a análise crítica de gráficos, o planejamento e execução de uma pesquisa amostral, a construção de gráficos e a comunicação dos resultados através de relatórios. Além de focar no conteúdo em si, é necessário que a gente se atente aos materiais que a gente vai precisar para realmente dar essa aula. Nesse caso, um projetor seria de grande ajuda para a gente conseguir mostrar os gráficos e os dados que a gente vai trazer para os alunos. Além disso, um quadro branco, papel, caneta, régua, para a gente conseguir construir os gráficos junto com os alunos.
Livros, artigos e materiais didáticos relacionados tanto à estatística quanto ao tema que a gente trouxe também são de grande relevância para que essa aula seja desenvolvida com eficácia. É importante ressaltar que esses materiais devem sempre ser adaptados à necessidade tanto dos alunos quanto que a escola pode nos oferecer. Quanto à metodologia, é importante distribuir o conteúdo e planejar quantas aulas serão necessárias para a gente tratar desse tema. Nesse caso, 2 aulas seriam suficiente. Na primeira, o professor traria números, traria a porcentagem de pessoas negras na população brasileira, para que o conceito de porcentagem seja trazido para os alunos, a priori. A partir daí, a gente pode apresentar uma discussão sobre eventos dependentes e independentes acerca desse tema. Já na segunda aula, nós podemos trazer mais dados, mostrando, por exemplo, a quantidade de pessoas pardas e negras que têm acesso às universidades no Brasil, e discorrer sobre a importância e a relevância desse assunto na sala. A partir daí, a gente começa a trabalhar com a estatística em si, mostrando números, amostras, pesquisas, aprendendo sobre os termos. Podemos também coletar dados, elaborar questionários e trabalhar diversas atividades dessa forma. Um plano de ensino também precisa trazer as formas com que o aluno será avaliado, depois desse conteúdo ter sido direcionado a ele. Nesse caso, a gente pode avaliar cada aluno de acordo com a sua participação e envolvimento nas discussões em sala de aula, na análise que cada um fez dos gráficos, na construção que cada um deles fez dos seus próprios gráficos e, por fim, a contribuição que cada um deu num relatório final que foi resultado de tudo que a gente estudou até aquele momento. No nosso caso, o tema foi apresentado de forma sintetizada, mas podemos explorar ainda mais essa pauta em sala de aula, considerando a relevância desse assunto. A gente espera que através dessa aula, através de aulas como essa, nós possamos instigar cada vez mais os pensamentos críticos dos nossos alunos e trazer a conscientização social para o ambiente escolar.